Uma vez a irmã chegou para mim com esse negócio da revelação poderosa. Tá. Eu falei, ela trabalha onde, minha filha? Na Kodak? Eu sou moçoroense, meu filho. Quando ativa meu modo sertanejo, sai de perto. Pastor, pelo amor de Deus, é pecado, pastor. O que é que você quer, irmã? Não, pastor, ligue para ela, você vai ver. Desafio. O que é que vai ter nessa ligação? Não, quando o senhor disser alô, ela vai revelar a sua vida todinha. Eu disse, e é? Já está nessa modalidade, tele-revelação? Irmão, essa irmã encheu tanto o saco, mas encheu tanto o saco. Eu falei, ligue. Eu não vou ligar, não. Eu não vou gastar meus tão preciosos créditos ligando, não. Ligue do seu. O senhor atende? Eu digo, atendo. Bota no Viva Voz. Não é porque a revelação só para o senhor. Eu digo, não. Negativo. Se é revelação, é revelado para todo mundo. Revelação escondida não é revelação. Está revelado, não. Era revelado. Cada um se rasgar. Bota no Viva Voz. Ela ligou, eu falei assim, alô? A irmã fez assim, ó. Eu digo, eita, desceu. Meu servo, eis que eu te digo, a tua varoa o Senhor está preparando. Eu falei, está amarrado porque eu já sou casado. Desliguei. Falei, como é? A tua varoa o Senhor está preparando. Aí, Deus planejando adultério. Pra lá, mas te catar. Às vezes eu estou na esquina. Pastor, não acredita? Não é engraçado que eu observei que a maioria dessa turma chega com uma certa intimidação, sabia? Ele chega para você, olha no seu olho e fala assim, tu acredita em revelação? Aí você fica até com medo de dizer que não acredita. Crê? Até gagueja. Ok, o que você vai revelar? Qualquer revelação. Não se engane não, tá, irmãos? Eu sou pentecostal. Eu sou pentecostal. Eu creio que Deus fala hoje. Eu creio no batismo do Espírito Santo. Eu creio no dom de línguas. Eu creio no dom de discernimento de espírito. Eu creio no dom de milagres. Eu creio em tudo que a Bíblia diz que é verdade. Eu creio. Mas eu sei separar o que é espiritualidade de meninice espiritual. Eu separo isso com muita clareza. Toda e qualquer revelação está submetida à palavra de Deus. Repete comigo. Toda e qualquer revelação está submetida à palavra de Deus. Qualquer coisa revelada fora da palavra é fora da palavra. Se é fora da palavra, não tem aliança com Deus. Simples assim. Pastor, Deus pode chegar, usar um irmão ou uma irmã para me dar um alerta, me dar uma direção? Sim, pode. Pode sim. A gente costumava dizer quando era pequeno, recado de Deus. Depois, com o tempo, essa expressão ficou um pouco esquisita, porque parecia que Deus era menino de recado. E não de discurso, e não de palavra correta. Mas eu creio que Deus pode usar uma pessoa, chegar para mim, né? Uma palavra profética que nós falamos. Um conforto, um consolo, porque profecia segue princípios. Você sabia que o profeta só é profeta depois que a profecia se cumpre? Quem sabia disso? Quem sabia disso, irmãos? Biblicamente, profeta só é profeta depois que a profecia se cumpre. Você sabia que se a pessoa profetizasse e o que profetizou não acontecesse, ela tinha que ser apedrejada? Quem sabia disso? Era chamado de falso profeta. Hoje o povo quer que a gente acredite antes de acontecer. Intimida você. Você tem que acreditar. Não tenho que acreditar. Eu devo acreditar só depois que acontece. Em profecia. Tudo bem? Em profecia. Só depois que acontece. É o que a Bíblia diz. Tá? Tem que ser primeiro colocada à prova a profecia. Depois que ela se concretiza, então, fulano é profeta, foi usado por Deus. Mas você sabia que tem gente que é usado por Deus em profecia e não é profeta? Por exemplo, Saul
profetizou e não era profeta, era rei. Ele foi usado momentaneamente, pode acontecer. Mas no Novo Testamento, eu acredito, a minha base teológica é assim, que no Novo Testamento, o ministério profético, ele sofreu uma mudança e passou a ser integrado na pregação do Evangelho. Deus pode usar, meu irmão, Deus pode tudo. Ninguém manda em Deus. Mas se tem uma coisa que eu descobri no reino, é que ele se processa com ordem e decência. Amém, irmãos? Olha aí uns para os outros aí, cara de assustado, temerosos. Tem gente que fala assim, eita pastor, não sabia disso não. Pois é. Tá brincando com a coisa? Vamos aqui, irmãos. Apóstolo Paulo, será que ele entende de coisas espirituais? O que você acha? Sim? Será que Paulo foi usado por Deus para doutrinar a igreja? Sim. Se você não sabia, mesmo no tempo de Pedro, dos apóstolos, Pedro disse: os escritos de Paulo e as demais escrituras sagradas, já no tempo de Paulo e Pedro, o que Paulo escrevia já era visto pela igreja como inspirado por Deus. Amém? Este Paulo disse, 1 Coríntios capítulo 14, verso 1, segui o amor, sigam o amor. Procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente, qual dom? Qual dom? De profetizar. Porque o que fala em língua desconhecida ou língua estranha, não fala aos homens senão a Deus, porque ninguém o entende. E em espírito fala mistérios. Irmãos, eu acho que deu uma diminuída, mas teve um tempo desse que a coisa que mais a gente via eram pregadores na hora da mensagem falando em línguas estranhas. Meia hora da mensagem falando em língua estranha. Porque, sabe, surgiu uma cultura de validação. Parece que só era de Deus, só era espiritual quem na hora da pregação falasse em línguas. E o povo já dá valor, irmão, a uma adoração de homens. O povo já gosta disso. Aí já começava a dizer, menino, fulano é fogo puro. Fulano é ungido. Fulano é consagrado. Homem de Deus. Se eu dissesse para você que Judas curou enfermos e expulsou demônios, você acredita? Os cariotes? Sim ou não? Grande homem de Deus, né? Isso quer dizer nada, queridos. Curar enfermos, expulsar demônios, isso é apenas uma ordem que a igreja recebeu, autoridade que a igreja recebeu, poder que a igreja recebeu, e é para abençoar outros e trazer outros a Cristo, não para exaltação pessoal de ninguém. Eu sou batizado no Espírito Santo, eu sou pentecostal, eu falo em línguas. E por que não está falando agora, pastor? Porque estou profetizando. Você vai entender um dia. Diz a Bíblia. Mas o que profetiza, é o verso 3, fala aos homens, para quê? Edificação, exortação, consolação. De novo um tripé. Qual? Edificação. Tem profecia que você vai ver, a pessoa não entende nada. Eu já vi situação, por exemplo, irmão, você aí de camisa amarela, tinha 10 na igreja. O Senhor está dizendo que fechou a cova. Amém. Glória a Deus. Deus não fecha a cova. Fecha, irmãos. Eu já, em momento de pregação, já parei mensagem para dizer, olha, Deus vai dar um livramento grande a alguém essa semana. E depois recebi a notícia. A pessoa chegar na igreja e dar o testemunho. Ah, pastor, fui eu, foi meu primo, foi lá, sei que o acidente, ia morrer, não morreu. Estava na UTI, ia morrendo, não morreu. Glória a Deus. E daí, pastor? Vida que segue. Amém?